Existe uma pergunta que incomoda muita gente, mas que pouca gente formula direito. A Fórmula 1 não estava preparada para o Max Verstappen. Não preparada tecnicamente, não preparada esportivamente e, principalmente, não preparada mentalmente. Porque quando ele chegou, o esporte ainda funcionava num ritmo que simplesmente não acompanhava o que aquele garoto representava. Em 2015, enquanto a Fórmula 1 ainda discutia a idade mínima, maturidade, processo, o Verstappen estava estreando no GP da Austrália com uma Toro Rosso que, sendo gentil, era um carro de meio de grid instável. Classificou em 11º, algo absolutamente fora da curva para um estreante, ainda mais com aquele pacote técnico. E ali já aparece o primeiro sinal: não era um piloto que precisava de contexto perfeito. Ele se impunha apesar do contexto. A temporada dele como rookie é cheia desses momentos que hoje parecem óbvios, mas na época eram tratados como exceção. Pontos constantes com um motor frágil, desempenho acima do carro, decisões agressivas que não vinham da imprudência, mas de leitura de corrida. E isso fica muito claro nos Estados Unidos ainda em 2015, em pista molhada. Ele sai passando carros grandes como se estivesse em outra categoria. Freando mais tarde, escolhendo linhas que ninguém mais escolhia. Não era só talento bruto, era entendimento de limite. Aliás, esse é o ponto central. O Verstappen sempre entendeu o limite antes dos outros. E não só o limite do carro, mas o limite do regulamento, do espaço de pista, do que era tolerado ou não. Enquanto muita gente ainda pilotava esperando uma margem de segurança, ele já pilotava no limite exato do que era permitido. Em 2016, a Red Bull fez algo que hoje parece óbvio, mas que na época foi tratado como loucura: promover o Verstappen no meio da temporada. E logo na primeira corrida, ele vence. É importante dizer as coisas como elas foram. As duas Mercedes se eliminam logo na largada. E o Verstappen capitaliza esse erro. Mas capitalizar não é simplesmente herdar a vitória. Ele assume a liderança, entra numa estratégia diferente da do companheiro e passa a corrida inteira sob pressão direta do Raikkonen, num stint longo, com pneus no limite, administrando ritmo, desgaste e nervos como alguém com muita experiência. Não foi sorte. Foi controle. Com 18 anos, ele segurou um campeão mundial até a bandeirada e venceu a corrida. Isso, por si só, já diz tudo. E esse momento mudou tudo. A Fórmula 1 até ali ainda acreditava que pilotos precisavam de tempo, de maturação longa, de uma escada previsível. O Verstappen atropela essa lógica. E mais importante, ele normaliza isso. A partir dali, tudo muda. A experiência sobre jovens muda, o mercado muda, a tolerância a erros muda. E depois disso, vem algo muito mais relevante: consistência de elite. De 2017 em diante, ele deixa de ser só o fenômeno agressivo e vira um piloto completo. Menos erros, mais controle, leitura de corrida absurda. Ele começa a chegar perto do título antes mesmo de ter o carro para isso. Terceiro, quarto, quinto, sempre ali, pressionando um sistema que ainda girava em torno de Mercedes e Hamilton. Quando 2021 chega, não dá para tratar como acidente histórico. Aquela temporada não nasce do nada. Ela é o resultado de anos de um piloto se moldando para aquele momento. E mesmo sem entrar na polêmica do final, o fato é simples. Quando a disputa apertou, quando cada detalhe passou a valer décimos, o Verstappen estava pronto, mentalmente, tecnicamente e emocionalmente. E antes de continuar, vale um parênteses rápido. Se você gosta desse tipo de análise mais profunda, mais técnica, dá uma olhada na Auto Fórmula. Tem miniaturas, produtos da Fórmula 1 e automobilismo que fazem muito sentido para quem vive o esporte de verdade. E usando o cupom MOTOR01 ainda tem 10% de desconto e ajuda o canal a trazer mais vídeos como esse. O link está na descrição e no comentário fixado. O que acontece depois disso é quase inevitável. 2022 traz um novo regulamento. E enquanto algumas equipes tentam entender o básico do carro, a Red Bull entrega um projeto sólido. Não é perfeito no início, mas evolutivo. E o Verstappen fez o que sempre fez: extrai tudo. Quando a Ferrari erra, ele capitaliza. Quando o carro quebra, ele reage. Quando tem carro dominante, ele não desperdiça. A partir dali, a Fórmula 1 entra num território desconfortável. Porque não é só um piloto dominante, é um piloto que não dá brecha, não erra sob pressão, não se perde em corrida caótica, não depende de safety car milagroso. Ele controla o campeonato como se estivesse sempre 2 passos à frente. E isso vai ficando cada vez mais claro conforme os anos passam.
E aí chegamos ao ponto em que muita gente começa a se incomodar de verdade. Porque a pergunta muda. Não é mais quem vai bater o Verstappen, é o que precisa acontecer para alguém sequer chegar perto. E essa pergunta começa a revelar um problema maior do esporte como um todo. Porque quando você olha friamente para o cenário atual, o Verstappen não domina só porque tem o carro melhor. Ele domina porque mesmo quando o carro não é claramente o melhor, ele está lá. E isso fica evidente quando o contexto muda. Em 2023, a Red Bull entrega um carro absolutamente eficiente, e o Verstappen transforma isso em algo quase constrangedor. Taxas de vitórias que beiram o inacreditável, campeonatos resolvidos com antecedência, recordes sendo quebrados com naturalidade. Mas o ponto mais interessante não é o domínio em si, é a ausência total de vulnerabilidade. Não existe fase de adaptação, não existe curva de aprendizado. Ele entra e executa. E quando 2024 começa, muita gente acredita que o roteiro vai se repetir, mas não se repete da mesma forma. A Red Bull perde vantagem relativa, outras equipes se aproximam, erros internos aparecem, instabilidade fora da pista começa a pesar. E mesmo assim, o Verstappen continua sendo ponto físico. Ele ganha quando pode, maximiza quando não dá e não transforma finais de semanas ruins em desastre. Esse é o tipo de piloto que a Fórmula 1 raramente sabe lidar. Porque o esporte gosta de narrativas equilibradas, rivalidades claras, heróis e antagonistas em igualdade técnica. O Verstappen quebra isso. Ele não precisa de narrativa externa, ele cria a própria. E isso explica por que o campeonato pode parecer chato para muita gente hoje. Não porque não exista talento no grid, existe, muito. Mas porque existe um piloto operando num nível que exige uma combinação quase perfeita de carro, equipe e piloto do outro lado para ser batido. Não basta ter um bom carro, não basta ter um bom piloto, precisa ter tudo, ao mesmo tempo, por muito tempo. Quando a McLaren cresce, quando a Ferrari melhora, quando a Mercedes tenta se reencontrar, o Verstappen continua ali, não muda comportamento, não muda abordagem, não entra em desespero. Ele faz o básico extremamente bem, e isso, no mais alto nível, é devastador. A parte mais simbólica disso tudo talvez esteja fora da Fórmula 1. Quando o Verstappen vai correr de GT3, por exemplo, o impacto é imediato. Adaptação rápida, ritmo absurdo, leitura de corrida idêntica. Não existe aquele período clássico de aprendizado. Ele entende o carro, entende a pista e executa. De novo, isso reforça a tese central. A Fórmula 1 não estava preparada para ele em 2015 e talvez ainda não esteja totalmente preparada agora, porque o esporte evolui em ciclos, regulamentos, carros, equipes. O Verstappen evolui continuamente, sem saltos bruscos, sem quedas visíveis. É uma linha ascendente e constante. E quando você junta tudo isso com um campeonato que, estruturalmente, depende muito mais do carro do que gostaria de admitir, o resultado é esse desconforto atual. Um piloto que parece sempre um passo à frente do sistema que deveria equilibrar tudo. Em 2025, o campeonato até mudou de mãos. O Norris foi campeão, é verdade, mas venceu por apenas 2 pontos, mesmo tendo um carro claramente superior durante boa parte do ano. E isso, por si só, já diz muita coisa. Porque mesmo quando o cenário finalmente se abre, mesmo quando o melhor equipamento não está do lado do Verstappen, ele ainda leva a disputa até o limite absoluto. A referência continua sendo ele, a margem continua mínima, a sensação é a mesma. Qualquer erro contra o Verstappen custa caro demais. Para vencê-lo, não basta ser o melhor no papel, é preciso ser perfeito o tempo inteiro. E isso, na Fórmula 1, continua sendo algo raríssimo. Talvez o esporte volte a viver ciclos mais imprevisíveis. Talvez o novo regulamento, a nova geração e novas dinâmicas mudem o jogo de vez. Mas, olhando friamente para os fatos, a conclusão permanece praticamente inalterada. Quando Max Verstappen chegou, a Fórmula 1 não estava preparada. E mesmo depois de 10 anos tentando se ajustar, ainda parece estar correndo atrás dele. E galera, começo de ano agora, muita gente promete que quer mudar de vida, quer sair do emprego, quer transformar a vida financeira no novo ano que vai vir. E pensando nisso, eu vou deixar na descrição o curso do Lucas do YouTube Sem Mimimi, que foi onde eu aprendi a criar roteiro, a criar thumbnail, a criar título aqui no YouTube. E cara, pra quem quer trabalhar na internet, pra quem ou quer tirar uma renda extra, ou quer começar um negócio na internet, para depois largar a sua CLT, cara, o YouTube é um dos melhores lugares. Obviamente não é o único, mas é o que eu faço, então é o que eu posso indicar a vocês, porque eu não iria indicar a vocês aqui nada que eu já não fiz.
E o curso do Lucas foi o curso que eu fiz e foi onde eu aprendi tudo sobre YouTube. Então, se você tiver interesse, o link tá na descrição e no comentário fixado. E pelo meu link, além de ajudar o canal, você tem um desconto exclusivo. E se você quiser entender o porquê, na minha opinião, a temporada que vem é a última temporada do Hamilton na Fórmula 1, assiste o vídeo que tá aparecendo agora na tela. Eu sou o José e esse é o Paddock Motor. Valeu, galera!